Se você é um aficionado por belas artes ou se luta para diferenciar Da Vinci do DiCaprio, não há como negar que o mundo da arte e os seus museus pode ser divertido, às vezes. Mas o que torna os salões silenciosos desses tipos de lugares mais divertidos é quando o inesperado acontece, de espectadores confundindo objetos cotidianos aleatórios com arte de valor inestimável. Até inúmeras pessoas que tiraram fotos com suas cópias de museus. Vamos conferir alguns achados de museus hilariamente inesperados. Sósias acidentais. O termo selfie pode ter surgido apenas no início dos anos 2000, mas a arte de se capturar em uma imagem estática existe há séculos, na forma de retratos e esculturas. Além de mudar as tendências da moda e os padrões de beleza, as pessoas ainda parecem, pessoas. É por isso que, de vez em quando, alguém se depara com um retrato que parece um pouquinho familiar demais. Na verdade, às vezes as pessoas encontram o seu gêmeo completo pendurado na parede de um museu ou galeria. Veja o usuário do Twitter Carson T. Cody, por exemplo, que encontrou sua dupla histórica na parede do Met Museum, em Nova York, em uma pintura dos anos 1850, chamada Young Husband, First Marketing. Bem estranho, não é mesmo? E que tal esses dois homens totalmente não relacionados, que se assemelham à pintura de 1883? Vsevolod Mikhailovich Garshin, que retrata um autor russo com o mesmo nome. Mesmo que o par de cavalheiros modernos não se pareça necessariamente um com o outro, é difícil negar que ambos são muito parecidos com o homem na pintura. Talvez sejam as barbas, sardas e cabelos levemente despenteados. Assim como o estilo de cabelo desse cara deu a ele uma semelhança impressionante com a figura de Dom Andrés de Andrade y Lacal, uma pintura do final dos anos 1600 de Bartolomé Esteban Murillo, que atualmente tem o Met Museum de Nova York como sua casa. Mas o cabelo no topo da cabeça de uma pessoa não é a única coisa que pode adicionar uma semelhança. Esse sujeito provavelmente nunca ficou mais orgulhoso de sua barba do que quando ficou ao lado de um retrato do escultor suíço James Vibert, no Art Institute of Chicago. Eles possuem até a mesma combinação de cor de cabelo ruivo e castanha. Enquanto isso, em outros lugares da internet, o usuário do Twitter, Young Moy, foi visto com seu estilo de sobrancelhas, cavanhaque e afro ainda mais forte ao lado do seu dublê super legal em um retrato chamado de The Honorable Augustus Capel, Admiral of the Blue, no Instituto de Arte de Dayton, em Ohio. Mas embora compartilhar o mesmo cabelo com a figura histórica, com certeza é bem legal, é ainda mais impressionante quando as pessoas encontram gêmeos de retrato puramente com base em suas características faciais. A usuária do Facebook, Lydia Hart, certamente pareceu concordar quando compartilhou uma foto de sua irmã ao lado de Portrait of the Van der Graaf Family, uma pintura de 1600, que atualmente está pendurada no Museu de Arte de Birmingham. Caramba, elas realmente poderiam ser gêmeas ao longo do tempo. O usuário Evan the Terrible, por sua vez, poderia ser muito bem o gênio um pouco mais rock and roll de Albert V, um duque da Baviera, do século XVI. Tudo o que ele precisa é de um par de costeletas e um chapéu fofo, e ele pode começar a viver a vida de realeza que sua aparência merece. E se ele precisar de um cavaleiro do reino como apoio, esse sujeito poderia preencher o papel. Aparentemente sendo o descendente há muito perdido do homem blindado nesse retrato pendurado no Museu Norton Simon da Califórnia. Da barba ao nariz e os olhos, não estou convencido de que esse cara não seja um viajante do tempo. Porque se a viagem no tempo realmente existisse, com certeza iria explicar como que um homem chamado Stan Hart se parece tanto com Pietro Loredan, o magistrado-chefe de Veneza, eleito em 1567, capturado em um retrato no Museu de Arte Kimball, no Texas. Nós também temos a observadora da internet, Rebecca Flinner, uma jornalista que ficou viral em 2017 no Reddit, depois que sua amiga tirou uma foto dela ao lado de um retrato de 1891, chamado The Broken Picture, no Legion of Honor Museum de São Francisco. A garota no retrato pode ser visivelmente mais jovem do que Rebecca, mas você tem que admitir, a semelhança é incrível. Essas duas fotos de outras mulheres que se viram expostas em museus de prestígio são quase tão convincentes quanto. A primeira foi compartilhada pela Redditor Cudness, que se encontrou no Museu de Berlim, enquanto a segunda mulher está posando com um retrato chamado Juno, do famoso artista holandês do século XVII, Rembrandt. Bom, com certeza eu diria que... Sim, me disseram que eu pareço uma pintura de Rembrandt. Isso que eu chamo de ego inflado. Também temos o Redditor Squirrel Master, que compartilhou uma foto do seu amigo posando com um retrato estranhamente parecido no Cleveland Museum of Art. E esse homem anônimo, combinando tanto a pose quanto a roupa, ou mais ou menos, dessa pintura no Museu de Arte da Filadélfia. Se você me perguntar, no entanto, eu diria que o usuário do Instagram
Mateo Telbasso provavelmente fez melhor quando posou ao lado de sua dupla em um original de Pablo Picasso chamado Portrait de Mateo Fernandes de Soto. Dito isso, esse anônimo que combina com o gesto do pintor francês Gustave Courbet em seu autorretrato, Le Désespéré, é um concorrente acirrado. Mas é claro que não podemos discutir cópias pintadas sem incluir alguns rostos famosos na pintura. Você pode ter visto o ator Oscar Isaac em filmes como Ex Machina e aqueles novos filmes de Star Wars bastante decepcionantes. Mas você também pode tê-lo visto ou pensado que viu na pintura do pintor renascentista Rafael dos anos 1500, chamada Autorretrato com um Amigo, que atualmente está em exibição no Louvre, em Paris. Isso vai economizar bastante esforço do diretor de elenco se eles fizerem um novo filme sobre Rafael e seus amigos. Outro rosto famoso que provavelmente não precisa de apresentação é o próprio senhor Facebook, Mark Zuckerberg, que parece ser a reencarnação do rei Felipe IV, que governou a Espanha e Portugal no início dos anos 1600. Bem bizarro, não é mesmo? Bom, uma coisa é as pessoas se encontrarem em retratos e pinturas, mas outra, completamente diferente, é encontrar-se na forma de uma estátua ou escultura. Como esse homem, cuja foto foi compartilhada online, ao lado de uma escultura do ex-imperador romano, Adriano. Felizmente, o cara da esquerda não perdeu nenhum espaço do rosto, ao contrário de sua contraparte. E por falar em peças perdidas, esse indivíduo encontrou sua contraparte inacreditavelmente perfeita em um museu, com os únicos dedos restantes da escultura se encaixando perfeitamente na mão do fotógrafo. Maluco, não é? Enquanto isso, no Museu del Scienze da Itália, esse jovem descobriu sua dupla muito realista, basicamente provando que ele viveu como um homem das cavernas, ou garoto das cavernas, em sua vida anterior. Mas o que você acha de todos esses gênios incríveis? Será que é uma falha na Matrix? Se você acha que sim, aperte o botão de curtir. Se você acha que não passa de uma série de coincidências, então se inscreva. De qualquer jeito, você não vai sair perdendo. Agora, vamos a alguns acontecimentos ainda mais estranhos em museus e galerias. Arte acidental. Se uma busca no Google por decoração de abacaxi nos diz alguma coisa, é que nós, humanos, adoramos carimbar essa fruta espinhosa em tudo e qualquer coisa à vista. É por isso que não deveria ser uma surpresa quando eu digo que as virtudes estéticas do humilde abacaxi golpearam mais uma vez quando, em 2017, um abacaxi fez sucesso durante uma exposição de arte na Robert Gordon University, em Aberdeen, na Escócia. 2 estudantes universitários, Lloyd Jack e Huari Gray, passeavam pela exposição quando viram uma mesa vazia que, na opinião deles, simplesmente pedia para ser ocupada. Então, a dupla foi até um supermercado próximo, comprou um abacaxi aleatório e o colocou sorrateiramente na mesa. Ninguém notou o que eles fizeram, e os amigos deixaram a exposição, com o abacaxi permanecendo no lugar. 4 dias se passaram, e quando os garotos voltaram para a exposição, ficaram chocados ao descobrir que o abacaxi agora estava protegido por uma vitrine de vidro, tendo sido confundido com uma parte da exposição. Além disso, as pessoas observavam o abacaxi, discutindo suas próprias interpretações do que significava. Foi uma reviravolta bem hilária que realmente destacou a forma como certas coisas absurdas nas galerias de arte são consideradas tão profundas e verdadeiras, e valendo quantias exorbitantes de dinheiro, apenas por aparecerem em galerias de arte. No entanto, uma vez que o ardil foi descoberto por organizadores, eles não se divertiram ao perceber que sua exposição havia sido ofuscada por uma fruta aleatória. Após algumas investigações, os organizadores descobriram que o vidro foi colocado lá pelo zelador. Embora não esteja claro se o ato foi motivado por humor, confusão ou visão artística. Quaisquer que sejam as razões do zelador para sua colaboração inadvertida com os meninos do abacaxi, a glorificação do abacaxi é apenas um exemplo de um objeto aleatório que acidentalmente se tornou arte. Em um caso semelhante, em maio de 2016, os visitantes do Museu de Arte Moderna de São Francisco foram vítimas de um par de óculos no chão, pensando que fazia parte da exposição atual. E os artistas por trás do aparente golpe de gênio, 2 adolescentes entre 16 e 17 anos, TJ Keaton e Kevin Nguyen. Aparentemente, ambos estavam apreciando a obra de arte em exibição, quando viram uma exibição estranha, que consistia apenas em um bicho de pelúcia em um cobertor cinza, e começaram a questionar por que as pessoas chamavam tal coisa de arte. Para testar a teoria de que as pessoas vão olhar e tentar interpretar artisticamente basicamente qualquer coisa em um cenário de galeria, TJ colocou um óculos no chão e foi embora. E como você poderia ter adivinhado, deu muito certo. Logo, as pessoas começaram a cercar os óculos, cuidando para manter uma distância segura da obra de arte. Os adolescentes ficaram impressionados ao ver a sua obra-prima sendo admirada. Mesmo que tudo fosse apenas uma piada, em vez de criticar a arte moderna, TJ passou a elogiá-la. Ele disse que, embora alguns possam interpretar a arte moderna como uma piada,
Como ele e seu amigo fizeram inicialmente, é interessante ver como outros encontram um grande significado espiritual nela, ou no mínimo, encontram prazer em dar sentido ao aleatório, objetos do dia a dia. Agora, por mais perspicaz que isso seja, uma coisa igualmente verdadeira é que, estranhamente, as pessoas às vezes podem exibir esse mesmo comportamento fora das galerias. Em 2015, os visitantes do Museu de Arte de Dallas cercaram e bajularam uma enorme instalação de arte com tema de destruição, apenas para descobrir que foi um acidente de verdade. A chamada obra de arte em questão, um guindaste em construção, estava trabalhando para instalar uma barraca para a próxima festa de gala, quando um desequilíbrio de peso fez com que o operador tombasse o maquinário e caísse no telhado do museu. O veículo em si ficou equilibrado precariamente nas rodas traseiras, inclinado para o céu, e reconhecidamente, dada a sua localização ao lado de uma galeria de arte, dá para entender por que as pessoas confundiram isso com a peça de arte, além da cena acidentalmente parecer um pouco encenada. Por uma estranha coincidência, o incidente de verdade seguiu de vários acontecimentos de arte com temas de destruição em Dallas, um dos quais incluiu artistas chutando as luzes de uma estrutura de madeira que eles construíram, porque, bom, é arte. É bem hardcore, não é? Por esses padrões, um guindaste caído ao lado de fora realmente se encaixa. Além disso, quantos motoristas de guindaste podem dizer que seu acidente no local de trabalho virou por um momento o mundo da arte de cabeça para baixo? Tornando-se arte. Quando os amantes da arte dizem que gostam de mergulhar em exposições, eles geralmente não querem dizer literalmente. Mas como a maioria das coisas, há exceções a essa regra. Em 2018, um homem de 60 anos levou a arte a um nível totalmente novo, quando se deparou com uma instalação intrigante do escultor britânico Anish Kapoor. A instalação, que era chamada de Descent into Limbo, é basicamente um buraco fixado no centro do piso, dentro de uma grande sala de concreto. Para dar a ilusão de um vazio sem fundo, o buraco, que tem quase 2,5 metros de profundidade, é revestido com um tom de pigmento preto, extremamente escuro, e que absorve a luz, dando a esse buraco uma sensação muito mais ameaçadora e infinita. A obra foi originalmente criada em 1992, e os visitantes anteriores questionaram se o Descent into Limbo apresentava um buraco real ou se era apenas um círculo no chão pintado com tinta super preta. O já mencionado visitante de 60 anos da galeria deve ter ido embora com essa última suposição quando o visitou em 2018, porque apesar de haver vários sinais de alerta e um membro da equipe da galeria posicionado dentro da instalação, o homem se viu vagando tão perto da borda da instalação que ele, acabou caindo no buraco. Não, eu não tô de brincadeira. Enquanto ele foi hospitalizado com ferimentos leves, o Descent into Limbo teve que ser fechado para atualizações de segurança e pequenas restaurações. E tanto o homem quanto a obra de arte viveram para ver outro dia. Mas não resta dúvidas, ambos haviam caído em desgraça. Uma noite no museu. Chegou a hora da história de um homem que se viu em um museu de uma forma bem diferente do que vimos até agora. Em setembro de 2014, um sem-teto de 32 anos de idade, chamado Raj Patel, entrou no Tate Britain Art Gallery em Londres, não para ver as exposições, e sim para usar o banheiro público. De alguma forma, Raj adormeceu no trono de porcelana, e quando acordou, cerca de 2 horas depois, o museu estava trancado e era noite. Embora a oportunidade de apreciar uma bela arte em paz possa ter sido atraente, Raj se apressou por quase 10 minutos em busca desesperada de um segurança para deixá-lo sair. Quando ele finalmente encontrou um, eles simplesmente deixaram ir, sem perguntar nada além do seu nome. Ninguém sequer perguntou como que ele havia se trancado lá dentro, apesar de algumas das obras de arte da galeria valerem milhões de dólares. Não é bem o que eu chamaria de segurança de alto nível, mas pelo menos havia segurança, ao contrário do caso de outro frequentador de museu na Flórida. Em julho de 2016, o jogador da NFL, Lewis Morris Murphy Jr., participou de um casamento realizado na deslumbrante suíte do Flagler Museum em Palm Beach, na Flórida. Depois de se divertir um pouco demais no bar, Lewis foi descansar um pouquinho os olhos no pátio do jardim fechado. E a próxima coisa que ele percebeu é que ele acordou bem depois da meia-noite, trancado no museu. Mas em vez de canalizar o seu Ben Stiller interior e explorar o museu depois de escurecer, Lewis, confuso e nervoso, não apenas ligou para a polícia buscá-la, mas também quebrou o vidro de uma das portas para destrancá-la, causando cerca de $1.000 em danos. A polícia finalmente chegou por volta da 1 da manhã, libertando Lewis e deixando ele com uma lembrança de sua estranha noite no museu. E a conta dos danos, é claro. Arte interativa. Dizem que nem todos os heróis usam capas, e igualmente, nem todos os vândalos sabem que estão vandalizando. Talvez não seja assim o ditado, mas ainda se aplica ao que aconteceu em abril de 2021, quando um casal estava visitando uma exposição de arte de rua em um shopping em Seul, Coreia do Sul.
Encontrando uma grande tela sem moldura com uma série de pincéis e tubos de tinta espalhados pelo chão abaixo dela, o casal interpretou a parafernália como um convite para contribuir com a peça. Eles acrescentaram 3 grandes manchas escuras na tela e alegremente continuaram o seu passeio pela exposição, até que meia hora depois, foram inesperadamente detidos por policiais do shopping e levados sob custódia. Ao que parece, Paul Blart e companhia testemunharam todos os seus movimentos pelas câmeras de segurança, o que não seria problema se a peça não valesse $500 mil. Os materiais de arte confusos que o casal usou não estavam lá para solicitar participação, mas eram os mesmos itens que o artista usou para concluir o trabalho e foram exibidos como parte da peça. A obra de arte havia sido pintada em 2016 pelo artista americano John Wan. Mas, felizmente, apesar da óbvia desfiguração da pintura, os organizadores da exposição optaram por não prestar queixa e entenderam que o casal apenas cometeu um erro honesto. Desde o acontecimento, a obra de arte vandalizada permanece à vista, só que agora com a barreira de arame adicional e uma placa para alertar os espectadores contra a participação. Apesar de ter sido preso em um lindo dia, aposto que o casal secretamente se divertiu muito. Afinal, o trabalho deles agora está lá em exibição para pessoas de todo o mundo admirarem. Liberdades criativas. Em 2007, um certo Richard Anthony Smith, do Tennessee, não apenas se viu em um museu, ele se viu preso dentro de um. E como ele tentou sair, vai deixar o seu queixo no chão. Às 4h27 da manhã de uma quarta-feira, a polícia e os bombeiros ficaram surpresos ao serem chamados no Museu de Arte de Knoxville, onde um aparente ladrão ficou preso na ventilação e ligou para a polícia pedindo ajuda. Richard havia usado a corda de um mastro no topo do prédio para descer pela ventilação, mas infelizmente a calha era estreita demais, até mesmo para o seu corpo de 1,67 e 61 quilos. Mas não foi apenas o fato de Richard ter ficado preso enquanto tentava invadir que divertiu os socorristas. Acontece que Richard havia feito algumas declarações bem extravagantes durante sua ligação para a polícia. No telefone, o ladrão disse ao operador que havia invadido o museu em uma missão ultra-secreta atribuída a ele pelos Illuminati dos Estados Unidos e que era conhecido profissionalmente como Agente Especial 0931. Como parte de sua missão, Richard teve que fazer o seu papel no museu e desarmar uma bomba nuclear soviética escondida em uma escultura de vaca azul no porão. No entanto, depois que ele ficou preso na ventilação, ele foi convenientemente informado de que a bomba estava na verdade em um museu diferente. Infelizmente, as intenções nobres e a missão séria que ele professava não enganaram as autoridades, e após o seu resgate, a polícia acusou Richard de roubo agravado, enviando ele para a cadeia do condado de Knox, com uma fiança de $2 mil. Me parece que esse agente acabou tomando o bom de errado, não é mesmo? Embora ainda tivesse uma licença para matar, mas o seu próprio saldo bancário, com certeza. A ascensão de Banksy. Em um vídeo sobre acontecimentos não convencionais em museus e galerias de arte, seria negligente não mencionar o nome icônico, Banksy. Esse artista de rua e ativista político radicado na Inglaterra, cuja identidade real continua sendo objeto de intensa especulação, revelou em uma entrevista em 2005 que, em vez de passar pelo processo chato de ter uma pintura selecionada por um curador, a melhor e provavelmente mais divertida maneira de encontrar a si mesmo ou o seu trabalho em uma galeria é simplesmente entrar e colocá-la dentro. E é precisamente isso que Banksy fez no início de sua carreira. Uma de suas primeiras brincadeiras desse tipo aconteceu no Tate Britain Art Gallery em 2003, quando, disfarçado, Banksy foi fotografado entrando no segundo andar do museu, pendurando uma pintura na parede, ao lado de algumas paisagens renomadas do século XIII. A pintura, chamada de Crime Watch UK Has Ruined the Countryside for All of Us, retrata a cena pacífica de aquarela de Banksy, só que a dele está coberta com fita da polícia. Pouco depois de ser colocado, a segurança removeu a pintura e deixou na seção de achados e perdidos na galeria. Aposto que foi uma das coisas mais valiosas que já deixaram em achados e perdidos em qualquer lugar do mundo. Em 2004, Banksy atacou mais uma vez, quando fez uma visitinha ao Louvre, em Paris. Lá ele aproveitou a oportunidade para colocar a sua própria versão de uma das pinturas mais famosas do mundo, a Mona Lisa de Da Vinci. E com uma reviravolta, a versão de Banksy tinha um rosto bem sorridente e amarelo, e é por isso que ele apelidou ela de Mona Lisa Smile. Embora haja pouca informação disponível sobre o quanto tempo a pintura foi deixada na parede, em 2006, ela foi vendida por mais de $75 mil em leilão. Também em 2004, Banksy se vestiu de um funcionário do museu e entrou no Museu de História Natural de Londres. Lá, ele colocou sua peça, Banksus Militus Ratus, entre alguns dos pratos habituais do Museu de Ossos de Dinossauros, dentre outros espécimes do reino animal. A peça apresentava uma caixa de vidro contendo um rato taxidermizado, usando uma mochila e segurando o microfone, com a frase "Nossa hora vai chegar", pintada com spray atrás dela.
Dessa vez, Banksy executou a brincadeira tão bem que a equipe do museu levou horas para perceber que não fazia parte da exibição comum. O gerente de Banksy, Steve Lazarides, até disse que testemunhou um membro da equipe caminhar até o rato e verificar se ele estava devidamente protegido, antes de sair novamente sem perceber. Mas essa não foi a última das missões secretas de travessuras de Banksy. Um ano depois, em 2005, Banksy alterou a exibição de pinturas rupestres primitivas no Museu Britânico, colocando um pedaço de pedra de concreto, representando uma figura de palito, e um carrinho de compras, entre o resto das peças. Ele ainda tinha um cartão de descrição que combinava com o estilo usual do museu, disfarçado perfeitamente. O trabalho ficou lá por 3 dias inteiros, antes que o museu percebesse a natureza brincalhona dessa peça, que mostrava um jeito mais moderno de sair para caçar bisões. Também chamou a atenção para o fato de que, enquanto a sociedade valoriza muito os esboços deixados nas paredes com dezenas de milhares de anos, é rápido punir as pessoas que, como Banksy, deixam sua arte nas paredes da civilização moderna, na forma de grafite. Com sua fama global hoje em dia sendo um indicador de quão bem-sucedidas foram as brincadeiras de Banksy, parece que se você quiser exibir o seu trabalho em uma galeria ou museu, basta você entrar e colocar lá dentro. Apenas não fique preso em nenhuma abertura ou caia em buracos negros. E também não durma em hipótese alguma no banheiro. Mas e aí, você já encontrou o seu próprio retrato histórico? Ou mesmo alguns dos seus próprios trabalhos em uma galeria ou museu? Diz aí pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!